corações. O estudo da noite de hoje, nas quartas-feiras, estamos estudando o Livro dos Espíritos. E dando continuidade aqui, estamos na segunda parte do capítulo 6. E esse capítulo 6, a segunda parte, a partir da pergunta 274, fala sobre as relações no além-túmulo. Olha, foi uma felicidade tão grande para mim, vocês não imaginam, quando eu descobri de que a gente não morre. Porque pensa numa pessoa que tinha medo, era eu. Eu tinha um medo e teve uma época que teve aquela história de o mundo vai se acabar, né? E o mundo vai se acabar e pronto, e agora? O que é que vai ser da gente? Esse povo todinho, eu ficava num desespero. E eu era bem jovenzinha, né? Pela primeira vez, assim, quando eu escutei essa história do mundo se acabar. Então foi um desespero que bateu dentro de mim, assim, sabe? Eu fiquei assim, como é que pode, assim, né? Acabar tudo e aí? A gente vai pra onde? E meus filhos? Olha, eu nem pensava em namorar ainda, já pensava, e meus filhos? Ó, nem tinha tido ainda, nem estava tão longe ainda, mas eu já pensava na futura geração, né? Ia acabar tudo, né? Como é que ia ser? Então, quando a gente descobre, né, de que a morte só existe para o corpo de carne, mas o espírito ele é imortal, isso para a gente é uma alegria muito grande, né? Aí, depois a gente vai tomando conhecimento de como as coisas acontecem, vem aí a literatura toda, a gente estuda, tem a mediunidade que traz para a gente esse laboratório prático, né, desse contato nosso com o mundo invisível, né, que é um laboratório, né? A gente participa das reuniões mediúnicas, eu desde criança já incorporava, acordava incorporada, gente. Era um sofrimento para mim, eu não entendia o que era aquilo. E era uma mulher que não vivia no meu encalço assim, era uma coisa, uma perseguição e incorporava, e eu acordava incorporada, sabendo que aquele espírito estava como se tivesse grudado a mim. E para me livrar daquilo ali e para falar isso para as pessoas. Né? Quem é que iria entender isso, de que teria um espírito ali junto de mim, agarrado a mim? E eu ficava com medo que as pessoas achassem que eu estava louca, que eu estava delirando, né? E eu sabia que não era delírio meu. E muitas vezes também eu dormia e às vezes nem conseguia conciliar o sono, porque a perturbação era muito grande. Então eu pedi ajuda à minha mãe, olha, me ajuda que eu não estou conseguindo dormir não. Agora eu não tinha medo. Né? A coisa era tão assim para mim, se apresentava, que eu não tinha medo, mas eu não tinha resposta. Então, a minha insegurança daquelas situações, que eu não sabia como sair daquela situação. Então, eu me lembro certa feita que eu pedi ajuda à mamãe, porque aí quando eu adormecia, o espírito começava a puxar meu cabelo. Vê que perturbação? Vê? Aí mamãe disse, não, isso é as almas precisando de prece, minha filha, vamos orar pelas almas. E mamãe, sabe, aquela pessoa bem simples, né, bem humilde, assim, sem instrução. Mamãe era semi-analfabeta, é ainda. E mamãe ficava na cabeceira da minha cama, a gente dormia num beliche, que a gente era muito pobre, morava numa beira de maré, numa casa de tábua. Então o quarto eu dividia com os outros irmãos, era num beliche, eu dormia no beliche de cima. E ela ficava em pé, ali junto do beliche, alisando minha cabeça e fazendo oração, orando, aquele todo. Aí ali eu me concentrava naquela prece e aí eu conseguia dormir. Às vezes eu acordava em salto, assim, com os espíritos me perturbando. Mas pense, viu? Era muita dívida, né? Muito compromisso com os espíritos, né? Mas aí o tempo vai passando e a gente vai descobrindo as coisas, né? E vai aprendendo a conviver com os espíritos. E os espíritos nada mais são do que os homens que ontem estavam aqui encarnados. Hoje, conversando com a irmã minha, porque mamãe já está numa fase de idade, ela sexta-feira agora está fazendo 90 anos. E ela está mais para lá do que para cá, né? E aí ela começa a ver meu avô, começa a conversar com ele. Ela disse, eu acho que já está perto de eu partir. Ela, mesmo assim, ela tem momentos de lucidez, mas tá assim, a mente dela já está muito conturbada. E aí ela disse, ele conversou muito comigo, meu pai, disse o nome dele todinho, porque ela não se lembra mais direito das coisas. Tem aqueles lampejos assim. Aí ela disse, meu pai conversou comigo. E conversou muito. Então aí eu acho que já está perto de eu partir. Aí minha irmã que estava com ela, porque a gente reveza entre os irmãos para cuidar de mamãe, que ela não pode mais ficar só. E
Minha irmã disse, olha, não vem com essas histórias de espírito aqui não, viu? Olha, se você inventar essas conversas de espírito, eu saio correndo por aqui, porque minha irmã tem pavor de espírito, né? Então, porque ela não tem o conhecimento, ela não adentra os estudos, tudo, ela não tem. Então ela fica com medo dos espíritos. Aí mamãe, quando começa a contar, ela diz, olha, pare, que eu não quero mais ouvir isso não, porque eu já estou ficando com medo, já estou ficando arrepiada, vê. Aí mamãe fica rindo, olha para ela assim, daqui a pouco mamãe mistura as conversas, aquela coisa toda. Mas é muito engraçada a relação das pessoas ainda, assim, com o medo dos espíritos, né? Tem gente que tem medo até de ir no cemitério, achando que todos os espíritos ali vão agarrar ela, né? E vão ver todos os espíritos, é uma coisa séria, né? Mas aí ele mostra aqui sobre as relações de além-túmulo. Quando o espírito retorna para o mundo espiritual, como é que acontecem essas relações, esses contatos, não é? Será que a gente revê a nossa família imediatamente? Será que a gente se encontra com os nossos familiares, tem reunião em família? Olha, trazendo para o lado daqui da gente, né? Que aqui é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. Será que sempre aqui a gente consegue reunir a família toda? Não consegue, né? Não é difícil a gente conseguir reunir a família toda, principalmente depois que casam, que tem filhos, outros vão estudar fora, outros, né? Então, às vezes, assim, uma vez no ano, e olhe lá no dia das mães, dia dos pais, ou no Natal, mas assim mesmo ainda fica faltando alguém. Porque alguém está morando fora, alguém está não sei o que, está, né, com outro compromisso. Então, aqui a gente vê essa dificuldade que nós temos aqui de conseguir reunir a família toda. Como é que no mundo dos espíritos também a gente vai conseguir reunir todo mundo? Também existe também outra possibilidade. Alguns vão estar reencarnados, outros estão no mundo dos espíritos. Então é como se aqui a gente quisesse rever alguém, não pode porque ele viajou para o Canadá, ele viajou para o Japão, ele viajou não sei para onde, ele está para o interior, ele está trabalhando fora, está no interior, né, Júlia? Está no interior, prestando serviço. Então a gente não vê quando a gente quer. Então quando há uma possibilidade, então é uma coisa do mundo espiritual. Então os espíritos muitas vezes tentam e eles fazem reuniões em família, mas com aqueles que são possíveis ali agregar naquele momento. Ficou na pergunta 282, porque vai da 274, esse assunto, até 290. Mas para a gente está aqui em 282, que ele pergunta, como se comunicam entre si os espíritos? Se ele não tem mais o corpo de carne, né? Aqui, quem tem corpo de carne, muitas vezes tem dificuldade de se comunicar, não é verdade? Tem gente que tem um corpo, mas é deficiente, não tem a fala, nem tem a audição. Aí precisa aprender o quê? Libras, que é através dos sinais, através dos gestos, a gente vai entender aquilo ali, né? Bonito, com Deus. Aí tem diversos símbolos, né? Pai, a mãe, tem diversos sinais para poder identificar as coisas. Então aqui a gente vê que mesmo no corpo físico aqui, existem algumas dificuldades para comunicação. Às vezes aqui a comunicação se torna, quando a gente já conhece bem a pessoa, que basta um olhar. Eu olho para a Laura olha para mim, sim, olha, né? Basta um olhar. Um olhar e a gente já entende mais ou menos as coisas, se a coisa está inconveniente, se não está, se, sabe? Toma cuidado, como diz assim, toma cuidado. Então a gente às vezes só a linguagem de expressão. Mas quando a gente está lá do outro lado, no mundo dos espíritos, essa comunicação se dá através do pensamento. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Eles não têm mais o corpo físico para se comunicar, né? Fazer os sinais, verbalizar, né? Usar a oratória. Eles não têm mais essa faculdade, porque é do corpo orgânico. Então, através do pensamento, eles se comunicam. Ora, aqui, algumas pessoas conseguem, através do pensamento, se comunicarem de alguma maneira. Tem gente que diz assim, poxa, tu não morre mais hoje, porque o que eu estava pensando em tu apareceste. Olha, eu estava pensando em fulano, o telefone tocou, fulano ligando para mim. Aí a gente diz assim, pensamento é força e energia, liga as pessoas. Mas tem uma coisa também muito interessante entre a gente, que a gente diz assim, o único meio do homem ser totalmente livre
É através de quê? Do pensamento. Ninguém consegue subjugar o outro pelo pensamento, assim, de ler o que o outro, é onde ele é verdadeiramente livre. A gente não tem esse poder de mandar na mente da pessoa. Olha, principalmente quem é muito ciumento, né? Eita danado, quem é muito ciumento, olha, eu não quero que você pense em fulano. Pode estar pensando que você não está nem imaginando, nem sabendo, porque está o quê? Oculto, aquele pensamento é só para ele próprio. Então a pessoa pode estar encarcerado, pode estar preso. Então está preso lá fisicamente, mas o pensamento dele pode ir a quilômetros de distância. Pode ir de encontro aos seus afetos, pode ir de encontro aos seus desafetos. Por quê? Através do pensamento é realmente como a gente se comunica. A gente é livre para pensar, a gente é livre para externar. Então, como ele diz assim, mas como é que um pensamento chega ao outro no plano espiritual? Ele diz, através do fluido cósmico e universal. Da mesma forma aqui, que pra gente aqui, o som utiliza o quê? O ar. O som, para se propagar, não utiliza o ar, não é verdade? Então, quando a gente chegou aqui, o som estava ligado. Então, para ele se propagar nesse ambiente e até lá fora, porque ele estava um pouquinho alto, o som é transportado pelo ar, até onde a gente pode alcançar aquilo ali. Então, o ar é um veículo para o som. E no mundo dos espíritos, o fluido cósmico universal, o fluido do universo, é o veículo de comunicação entre os espíritos. Gente, os espíritos se comunicam até de um planeta para outro, de um mundo para outro. Olha que coisa interessante. Veja o poder que o pensamento tem, não é? Muito, mas muito, muito grande. Aqui, quem já tem um conhecimento da mediunidade, se utiliza desses recursos também. Divaldo Pereira Franco, ele foi fazer uma tarefa no interior, na cidade, e quando ele terminou essa tarefa, ele foi, para voltar para casa, ele precisava pegar um trem. E ele chegou na estação daquela cidade do interior, uma cidade bem rústicazinha, bem simples. Ele esperou o trem chegar na estação, ele entrou no trem, ficou lá esperando, porque estava cedo ainda, o trem passou alguns minutos ainda para partir. E ele disse que ficou olhando as pessoas trafegando ali na área externa ali, né? E ele disse que o que chamou a atenção dele foi uma família, foi uma mãe, uma senhora com uma filha. E ele observou que aquela mãe estava trazendo a filha para embarcar no trem. E era uma menina muito nova, bonita, mas ele disse que percebia que era uma pessoa assim muito simples, né? Muito simples ali. E Divaldo ficou observando e a mãe demonstrando uma preocupação com aquela jovem, porque ela iria enfrentar, provavelmente, que ele achava que isso iria acontecer, dela ir para a capital, provavelmente alguma promessa de emprego, né, de trabalho ou em casa doméstica, tudinho, para ela sobreviver e ter melhores recursos. E ele disse que o trem apitava, já dando sinais, a mãe se despede da filha, a filha adentra, vai no mesmo vagão que Divaldo estava, porque o trem tinha outros vagões, né? Então entra no mesmo vagão que ela. A mãe ficou ali, ele olhava para a moça, ele estava sentado do lado direito e a jovem senta no lado esquerdo do mesmo vagão, mas na frente assim. A mãe começou a entrar em prece, né? Pedindo por aquela jovem. E ele disse que o trem, quando começou a tomar velocidade, a sair daquela estação, ele disse que da mãe, ele olhava para a mãe e olhava para a jovem, saía daqui da mãe, ele disse que parecia como se fosse uma fumaça, assim, aquele jato assim, que chegava até o coração da jovem. Veja só, o poder da prece. Ela estava orando como? Pelo pensamento. Ela estava se comunicando pelo pensamento. Estava pedindo o quê? Ajuda e proteção. E aquela jovem estava sendo ligada por aquelas emoções, por aquele sentimento, que é isso que une as pessoas. É o sentimento. Então, quando o trem foi cada vez mais se afastando e aquilo ali foi se afunilando, cada vez mais.
até ele disse que sentiu como que desaparecesse. O que aconteceu mais adiante? O trem parou em outra estação, subiu um jovem. E ele disse que o jovem estava todo vestido de branco, no linho, todo engomado, porque naquele tempo se usava linho, né? E o jovem, quando entrou, e ele ficou de olho, como se fosse a segunda mãe da jovem, cuidando daquela jovem, ele ficou preocupado com a jovem. E aquele homem, quando entra no vagão, ele já entra assim, como que procurando uma presa para se aproximar dela. Então ele saiu catando, né? Ele de volta começou a olhar e disse: isso não vai dar certo. Já percebeu dele alguma coisa ruim daquele homem. Percebeu pelo olhar e pelo comportamento dele. E aí ele disse: não sente junto dela não. Aí tem um lugar vago do lado dela, sentou justamente no lado dela. E aí começou a puxar conversa com ela. Pois começou a puxar conversa com ela, ela muito ingênua, né? E Edivaldo não conseguia ouvir qual era o diálogo que ele estava mantendo com ela. E Edivaldo disse que, em certo momento, o cara já estava botando o braço por cima da cadeira, assim, aproveitador, oportunista, né? Aí Edivaldo disse, começou a entrar em prece naquele momento. Ele começou a entrar em prece, que é justamente a comunicação através do pensamento. Começou a pedir ajuda para que aquela jovem não caísse nas malhas daquele homem, que era um homem perigoso, que ele percebia, ele sentia nas vibrações que era uma pessoa perigosa, né? Aí, o que é que acontece? Entra no vagão, olha, o vagão já tinha partido, né? O trem já tinha partido da segunda estação. Com essas preces que ele fez, entrou um espírito de uma espanhola, ela se identifica, ela vestida a caráter, como sendo uma espanhola, que ele identificou ela e diz que ela era uma belíssima espanhola, com aquelas vestes, tudinho. E ela para assim, né? Olha para Edivaldo, aí Edivaldo faz assim, como quem diz: ó, é aquele casal ali que eu estou pedindo ajuda, vai lá e tira o homem de junto, tira a moça, faz qualquer coisa. Aí o espírito, sim, aí o rapaz vai, oferece uma maçã para a jovem. A jovem vai, aceita a maçã e começa a comer a maçã. O espírito se aproxima por trás da jovem e começa a abraçar ela assim. Aí Edivaldo: não, ela não está precisando de ajuda não. Quer dizer, está precisando de ajuda, mas é para afastar ele. Como diz assim, será que eu não fui claro nas minhas rogativas? Edivaldo começou a duvidar naquele momento, começou a entrar numa certa angústia ali naquele momento. Aí nisso, ele disse que o espírito a envolveu, ia com o balanço do trem, a moça comendo maçã, e começou a dar um embrulho no estômago dela, e esse embrulho no estômago fez com que ela... Isso, a maçã. Maçã é uma coisa que mancha, né? Da nódoa, né? Uma coisa que escurece. Ele estava de roupa branca, todo branco. Então foi uma forma de afastar ele, através daquele jato que ela joga. Ele ficou repugnado, ficou indignado, ficou injuriado e todo sujo, a roupa branca, ele muito vaidoso, muito pomposão assim, né? Pronto, aí foi uma forma de afastar aquele espírito. Vejam as artimanhas, vejam através do pensamento o que é que o espírito faz. Tá vendo? Para ajudar, provocou nela, certo? Aquele mal-estarzinho, mas foi para uma causa útil, boa, agradável. Porque às vezes a gente diz assim: poxa, eu vou ter comida para fora, provavelmente não ia me fazer muito bem, né? Então ia ser pior, então foi melhor mesmo botar para fora. Então, limpar o organismo. E aí Edivaldo, quando eu vi o rapaz se levantou, tudinho, na próxima estação, o rapaz desceu, porque ele estava muito sujo, né? E depois aí Edivaldo se aproxima da jovem. E aí ele começa a ser realmente um guardião para ela, né? E descobre de que ele, o rapaz, já estava oferecendo um emprego para ela. Que ela não fosse atrás do emprego que ela iria ver, mas que ele tinha um emprego muito melhor, que ela iria ganhar muito mais, né? Então assim, era uma coisa assim, que ele era um aliciador de mulheres. Edivaldo descobre. Então vejam, né? Como essa relação entre o pensamento da gente, né? Então ele diz: como se comunicam? Através
do fluido cósmico. Ele não precisou de um celular para ligar, para pedir ajuda, não. Ele entrou em prece e essa prece fez com que os espíritos chegassem até os espíritos benfeitores e nisso providenciaram uma ajuda. Então, por isso é importante a gente se manter em prece, sabe? Trabalhar esse pensamento da gente para as coisas boas, confiar, ter fé, né? Aí ele diz que é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. O espírito está num mundo mais elevado, precisa se comunicar com uma colônia espiritual, assim mais próximo da Terra, e ele se comunica através desse fluido, né? Basta ele pensar que ele entra em contato com os espíritos benfeitores que estão aqui trabalhando para a proteção do nosso planeta, né? A pergunta 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Será que pode, sabe, vou esconder aqui o que eu estou pensando para ninguém descobrir o que eu penso, né? Porque os espíritos superiores leem os pensamentos dos espíritos inferiores, eles têm acesso a essas informações, tem mesmo, né? Isso é uma coisa muito séria. Só que os inferiores não imaginam que isso pode acontecer, né? Então, eu estou articulando aqui, assediar, um exemplo, o irmão de boa vontade, então eu começo a articular aqui, aí eu percebo alguma coisa assim, eu vou esconder esse meu pensamento. Para espírito superior ele não consegue esconder, certo? Não consegue esconder, é como um filho aqui que mente para os pais, né? Aí o pai olha assim e já diz, eu sei que aí tem história, já conheço, né? Eu sei que aí tem história. E aí descobre, aí diz assim, cego é aquele que não quer ver, né? Aí ele diz que ele pode esconder, não, dissimular, não. Aí diz, para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos, porque existem espíritos perfeitos, né? Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui uma regra absoluta, porquanto certos espíritos podem ainda muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Então, nós vemos nos relatos do livro de André Luiz, quando eles saem em caravana, que eles vão trabalhar para resgatar alguns espíritos. Eles passam pelo meio ali, muitos nem percebem a chegada deles, nem percebem que eles passaram, entram nas casas, quem está dentro nem percebe que o espírito chegou. Às vezes tem uma criatura que está moribunda, né? Está no leito ali, está sendo obsidiada, tem espírito ali do lado dela, tirando, não deixando os remédios fazer o efeito que ele precisa, obsediando aquela dali, esperando ela desencarnar para agarrar, né? Para assegurar aquilo ali, aquela vítima, né? E a espiritualidade entra e ele não percebe que o espírito superior está ali naquele momento. Nós vemos o próprio André Luiz. André Luiz mostra esse relato para a gente, não é? André Luiz passou quanto tempo sofrendo no umbral? Em torno de 8 anos. E quem estava do lado dele, assistindo ele e ajudando ele, ele não via a mãe dele. Então ele não estava ali abandonado à boa sorte não, assim, jogado não. A mãe dele estava ali até o momento dele amadurecer e ele reconhecer aquele espírito bondoso, até quando ele sai daquela condição de vibração muito pesada, né? Ele se permite ser ajudado, aí ela conduz ele para o nosso lar. Então o espírito estava ali do lado. Às vezes a gente aqui está numa situação de dor e sofrimento e recebe visita e não se lembra, né? Acontece. Não, fulano não foi nem me visitar e foi. Só que você não estava em condições de reconhecer nem de ver, que você estava sob efeito de medicamentos, você estava na UTI, você estava... Eu tenho uma amiga que estava na UTI e ela, foi na época da Covid, né? Ela estava entubada, ela passou 40 dias entubada. E o marido dela ficou em casa com uma cuidadora que ele era cardiopata grave.
E ele ficou tão desesperado dela morrer, que ele não resistiu e ele morreu em casa. E ela na UTI não sabia de nada. Só que aí ela disse que sonhou com ele. Na UTI ela disse que ele chegou a se despedir dela. Chegou na porta, que ela disse que viu ele na porta e disse: como é que pode? Edmundo está aqui? Meu Deus! E aí ele olhava para ela, sorria e acenava para ela. E ela disse que em coma, assim, coma induzido, né? Porque está entubado. Mas ela disse que ficou com essa lembrança. Ela não esqueceu desse momento. Quando ela foi estubada, tudinho, que saiu da UTI, que voltou para o quarto, essa lembrança ficou viva dentro dela. E aí ela só veio tomar conhecimento quando já estava na missa de 7º dia. Quando a família, os 2 filhos, a prepararam para dar a notícia de morte. E ela, sendo espírita também, ela disse: então entendi aquele sonho. Ele veio se despedir. E graças a Deus que ele estava muito bem, porque ele se apresentou, não com a enfermidade que ele estava, porque em casa ele não estava conseguindo mais nem ir sozinho no banheiro, né? Então, e ele estava assim, aparentemente bem, liberto, feliz, sorriu para ela e acenou para ela. Veja assim, a comunicação dos espíritos, né? A lembrança que ficou gravada, que a espiritualidade permitiu que essa lembrança ficasse muito nítida para ajudá-la no seu refazimento, porque ela precisava se refazer daquilo ali. E aí disseram para ela: olha, Edmundo está na UTI do Santa Joana. Não era, ele já tinha desencarnado, já era a missa de 7º dia. Aí ela dizia, porque ele sempre ia para lá quando ele piorava. Aí ela dizia: já está na hora de alguém visitar. Quem é que aqui de vocês vai lá? Porque tem um horário da visita lá. Aí um dizia: não, sou eu, não, é fulano. Até que ela foi recobrando cada vez mais a saúde dela, os filhos com o médico, tudo com assistência ali. Aí deram a notícia para ela do desencarne dele, né? Ela chorou bastante, né? Porque é um casamento de mais de 45 anos. Então ela chorou bastante, sofreu muito, mas aceitou e agradeceu a Deus. Saiu de lá do hospital sem o movimento das pernas, porque ela perdeu o movimento das pernas na época. Agora, hoje, ela já está dirigindo tudo, a vida normal, né? Porque a doença deixa muitas sequelas na época, né? E aí ela trouxe essa lembrança, ela disse que não esquece de muitas coisas que ela vivenciou enquanto estava em coma ali. Ela vivenciou. Então, ela disse: mas rapaz, como é que pode? Não é uma coisa tão interessante. Eu disse: mostra o quê? A imortalidade do espírito. Só quem estava doente ali era o seu corpo físico. Aí o espírito não. Só que ele está preso ao corpo, ele não pode se libertar ainda, porque o que é que diferencia um espírito desencarnado para um espírito encarnado no plano espiritual? É o cordão de prata, que liga ele ao corpo físico. Então se distingue no mundo dos espíritos. Quem é que dali está ligado a um corpo, é só seguir o cordão de prata, que vai chegar no corpo, onde o corpo estiver, no hospital, em casa, no apartamento, onde estiver, está lá, unido, ligado, aquele cordão fluídico que une um ao outro, né? Está ali ligado, né? Aí ele disse, cadê? Pode tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Aí a pergunta 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Olha, como é que a gente vai identificar fulano, cicrano? Ele diz aqui, pelo perispírito, que é justamente o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo. E esse perispírito, ele guarda todas as características de todas as existências e principalmente da existência anterior. Então ele se apresenta ali da forma como ele era antes, para poder ser reconhecido entre os familiares, entre os amigos, entre os demais. Então, através desse corpo perispiritual. Então, aí, bom, se ele não estava nessa existência, foi em existências anteriores, mas eu tive algum contato com ele. Então, ele vai na existência anterior e toma aquela forma e se apresenta daquela maneira. Então é uma coisa assim impressionante. Então, ou seja, ninguém se perde. Ninguém se perde no plano espiritual. Então, será que eu vou reconhecer? Olha, a gente aqui, às vezes a gente vê no Instagram
as pessoas como eram novinhas, principalmente os atrizes e atores, né? Então, como eles eram novinhos e agora como é que eles estão modificados, né? O corpo desgastado com o passar dos anos. Será que você reconheceria essa pessoa? Fazer até um teste. Será que você reconheceria essa pessoa? Porque o corpo ele vai modificando, né? Vai enrugando, os cabelos vão ficando brancos, né? Tudo se modifica. Tudo, tem outros que ficam com mais peso, mais excesso de peso e tudo, né? Então a gente vê assim, umas transformações. Só que isso aí é tudo físico. Quando chega no plano espiritual, não existe espírito negro, espírito amarelo, espírito branco, espírito é espírito. É uma centelha divina. Então isso aí é só do nosso corpo físico, das nossas necessidades aqui, das nossas expiações, dos nossos graus evolutivos e por aí vai, da nossa necessidade de como a gente se apresenta aqui. Você vê, a gente reencarna no Nordeste do Brasil, né? Então a grande maioria aqui, a gente vê pela nossa descendência, né? Muitos descendência europeia, né? Porque o Brasil é muito novo, ninguém está aqui brasileiro com a sua primeira existência no corpo físico, como espírito, porque requer muito mais anos, muito mais tempo para chegar ao grau que nós estamos hoje, de espíritos imperfeitos, né? A gente passa por diversos estágios, né? Passa pelo primitivismo até chegar na civilização, espíritos civilizados. E às vezes a gente diz assim, rapaz, tu parece um bicho, tu parece um monstro, nem parece que, né? Tu precisa evoluir muito, né? Tu precisa evoluir, né? Porque, principalmente em casa a gente é assim, tão gentil um com os outros, né? A gente é tão caridoso dentro de casa, né? A gente diz as coisas realmente com vontade, com gosto e com fé, né? Para ferir, para machucar o outro lá. E é uma coisa muito séria, né? Muito, muito delicada. A gente, né? Quem tem filho, tudinho. Então, os irmãos uns com os outros, assim, são muito delicados, né? Então, é através desse perispírito que faz com que a gente se reconheça no mundo dos espíritos. Aí ele diz: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar a sua individualidade? Ele diz: comprovam suas individualidades pelos perispíritos, que os tornam distinguíveis uns aos outros, como faz o corpo entre os homens. Olha, cada perispírito é diferente um do outro. É feita a impressão digital da gente aqui. Não tem ninguém com a impressão digital igual ao outro. Então, o perispírito, cada um tem o seu. A gente pode ser parecido, mas igual não. Igual não existe, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um o corpo foi projetado, você já traz suas experiências de existências passadas, é utilizado o fluido cósmico universal do ambiente onde você vai reencarnar, então tudo ali para formar um novo corpo, então cada um é feito unicamente, sabe? É uma cópia única que tem da gente, a gente pode até tentar ser parecido, mas igual só o Papai do Céu, né, que faz. Eu me lembro quando eu precisei fazer uma certa correção, uma cirurgia de correção, e ele disse: olha, não espere ficar igual não ao que era antes, porque ali era uma criação do Papai do Céu, agora é uma criação humana. Então, com a criação humana, eu tenho meus limites, eu tenho minhas imperfeições e tenho os limites também aqui do organismo da pessoa. Então, não espere ficar igual, porque não vai ficar igual. Às vezes fica uma parte maior do que a outra, né, diferente, tudo, mas é assim mesmo, porque é perfeito, só o Papai do Céu. E aí eu disse, realmente, né? Então ele preparou, o médico cirurgião plástico, né, preparou, porque tem gente que vai fazer uma cirurgia, quando sai, fica decepcionado, né? Fica triste, então não era esse o resultado que eu queria, não era isso, não sei o quê, porque fica idealizando uma perfeição, que essa perfeição não existe aqui. Pode chegar próximo, mas perfeição não existe. Então a gente tem que ir preparado, né, para aceitar, ou depois até tentar fazer outras correções, porque tem também, né, as cirurgias plásticas corretivas, né, para que a pessoa tenha, se aceite, trabalhe sua autoestima e tenha uma vida melhor, assim, com mais facilidades aqui, né. Aí ele diz aqui: os espíritos se reconhecem por terem habitado a terra, coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo. Ele diz perfeitamente.
que a gente vai reconhecer todo mundo. Eu me lembro de Chico, da literatura dele, através do Irmão X, onde o Irmão X, né, ele foi escritor aqui na Terra e passando por outro lado da vida, ele continuou sendo escritor, ele não se modificou, ele gostava da profissão dele. E era dia de finados. Aí nesse dia de finados, ele foi conduzido, foi levado até o cemitério. E lá ele começou a observar o movimento dos espíritos dentro do cemitério. Veja, dentro do cemitério. Ele, é duas situações que eu vou falar dele. Ele tem curiosidade de visitar os restos mortais dele, de ir lá no túmulo dele, para ver. Quando ele chega lá nos restos mortais, ele diz que observa um espírito acocorado em cima do túmulo dele. Estava lá, acocoradinho, parece aqueles homens do interior que sentam assim, em cima das próprias pernas. Assim. E ele disse, ficou assim, curioso, né? Quem é aquele espírito ali? Que ele disse que não se lembrava dele, não conhecia ele. Mas o espírito, quando olhou, disse, você veio aqui visitar, você é o dono, né? É o dono. Sabe aquele povo que fica na porta do hospital, nas urgências, nas rampas, para ver os casos que chegam? Curioso. Ele era um curioso. E ele disse, olha, eu fiquei tão curioso para saber quem você era, porque foi uma romaria de gente no teu enterro aqui. Eram tantas flores, eram tantas corbelhas, era tanta coisa aqui que eu disse, essa criatura deve ser uma criatura muito importante. Porque para ganhar essa multidão de flores e essa gente todinha, um dia eu vou descobrir quem é. Pois ele ficou lá, acocorado, em cima da cova de Irmão X, para descobrir quem era o dono daqueles despojos, sabe? Aí ele disse, sou eu. Aí conversou com ele, tudinho, deu atenção para ele, tudinho, né? Matou a curiosidade dele. Matou a curiosidade dele. Vejam que coisa, né? Então a gente não se modifica depois que morre não, viu, gente? A gente tem que procurar se melhorar, mas se modificar assim, morreu, agora é santo, isso não existe. Aí ele continuou a caminhada dele dentro do cemitério. Tem uma árvore bem frondosa, bem bonita a árvore. Ele observa duas mulheres sentadas ali embaixo daquela árvore, ali naquela relva verde. Uma com mais idade, uma senhora, e uma jovem loira, não era eu, viu, gente? Loira, bem bonita, e ele reconhece aquela jovem, olha, se reconhecem, sabe quem era? Marilyn Monroe, aquela bem famosa, que tem uma foto dela que é bem bonita assim, bem sensual, que é com aqueles vestidos prensados, e ela embaixo tem um ventilador que a saia sobe assim um pouquinho, ela faz assim, né, aquele gesto assim, aquela loira bem bonita assim. E aí ele reconheceu ela. Veja, não era parente, não era amigo, mas ele era repórter, ele era jornalista. E como ela foi famosa aqui, porque ela teve um relacionamento amoroso com um presidente, né, nos Estados Unidos. E aí ele reconhece ela, se aproxima dela e ela estava ainda se refazendo. Ela estava deitada com a cabeça no colo daquela senhora, aquela senhora afagando-lhe os cabelos e trazendo um pouco de paz, um pouco de tranquilidade para aquele espírito. Então, como ele reconheceu, ele se aproxima e pede permissão para conversar com ela e tecer algumas palavras com ela, porque ele estava curioso para saber, porque aqui ela desencarnou e disseram que ela tinha se suicidado com uma dose excessiva de remédio que ela tomou para dormir, né? E aí vamos conversar, ela aceita conversar. E ele faz uma entrevista como um jornalista, curioso, querendo saber, mas vai trazer para a gente as lições dela, daquele espírito que ele reconhece. Então a gente se reconhece no plano espiritual. Reconhece também as criaturas que muitas vezes não tiveram relações com a gente, né, contatos com a gente, mas a gente sabe do mundo através das notícias, foi o caso dela. E ele pergunta para ela como é que ela está, ela disse que estava muito sofrida ainda,
Primeiro porque ela, quando desencarna, o que é que acontece com o desencarne dela? Ela tomava, vamos dizer que ela tomava 5 comprimidos para dormir, mas o remédio já não estava mais fazendo o efeito desejado. E aí ela toma, vamos por exemplo, 7. O organismo não suportou a carga dos remédios. E ela desencarna pela quantidade excessiva, que o organismo não suportou a quantidade de remédio. Só que, dentro do apartamento que ela morava, que habitava ali também junto com ela, se eu não me engano, eram 5 espíritos obsessores dela, que tinham ela ali, clausurada ali, e eles se utilizavam dela, da sensualidade dela, quando ela estava encarnada, sabe? Então eles se utilizavam para aquela sensualidade, eles se alimentavam daquelas sensações, daquela energia. Então ela era uma presa deles. E aí ela passa a ser também uma presa deles no plano espiritual, porque as coisas não se desmancham assim de uma hora para outra, não. Tem que haver o quê? Uma mudança da pessoa, tem que haver uma consciência, tem que haver um arrependimento. E ela diz que se arrepende muito de não ter valorizado a importância da maternidade. Ela disse que não queria ter filho, para não modificar a sua beleza física. Antigamente tinha muito isso, né? As mulheres não queriam ter filho, não queriam amamentar, por conta da mama não perder, ficar flácida, a barriga ficar flácida e por aí vai. Então a vaidade era tão grande, que ela negligenciou isso aí, ela desistiu, ela não tinha essa ideia. E ela disse que se arrepende muito de ter valorizado mais a sensualidade do que o amor, de que a família, do que dela ter tido filhos. Então era um grande arrependimento dela. Olha, para o espírito sair de uma situação dessa, ele se arrepende, e daí com esse arrependimento a ajuda chega até a criatura, para daí fortalecê-la para que ela siga a sua jornada evolutiva. Então ele faz a entrevista com ela, agradece a ela por aquelas palavras, tudinho. Ela passa uma lição assim para as mulheres, né? Um incentivo, um estímulo e assim, quanto tempo ela perdeu e o que foi que ela ganhou com tudo isso, né? Então assim, quando a pessoa só dá valor assim às aparências, né? Um valor excessivo às aparências e utiliza-se de diversos meios, diversas maneiras para conquistar e conseguir o que ela quer. Geralmente são coisas materiais, financeiras, né? Falando em dinheiro, né? Em recursos, né? Em poder, em fama, essas coisas todas assim, que as pessoas sobem muito a cabeça, né? Então assim, nós nos reconhecemos, a nossa família nos reconhece no plano espiritual. Quando a gente tem esse merecimento, tem esse esclarecimento, a gente reconhece todos eles e aí forma novamente uma grande família. Tanto é que quando a gente prepara-se para reencarnar, eles também choram. Do jeito que a gente chora aqui com a morte do corpo físico, né, com a partida, com a saudade, lá também eles choram com saudade daqueles que partem de volta ao corpo de carne. Então, porque o amor, ele não se dissolve, não é? Quando você está reencarnado, desencarnado, não. Sabe, tem criaturas que se tornam protetores dos seus próprios familiares, amigos protetores da família e por aí vai, uns aos outros, ajudando nessa trajetória evolutiva, quem precisa da ajuda um dos outros, né? Então, o estudo continua aqui, na próxima quarta ele vai continuar, né, sobre esse tema ainda que ainda não se esgotou, não terminou, para a gente entender cada vez mais e com isso a gente fica fortalecido para enfrentar a nossa jornada e não ter medo, não é? A gente não vai buscar a morte de forma alguma, de jeito nenhum, certo? Porque tem também uma ilusão de que eu vou morrer porque aí eu vou encontrar a paz, eu vou encontrar o descanso eterno. Não! Fica aqui, porque aqui é o seu local no momento. Deus sabe o momento, sabe a hora da gente retornar para o mundo verdadeiramente, a pátria verdadeira, que é o plano espiritual, né? Então nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né, pelos momentos de paz, de tranquilidade, de fé.